máscara caiu e aquele papo deles lá de que existe rito, existe procedimento, é decisão, como é que é? Decisão judicial não se questiona. Peraí, o que a gente está vendo tem que ser questionado e tem que ser invalidado e tem que ser anulado. Paulo. Olha, eu fiz 40 anos esse ano e eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria compartilhando e endossando quase que integralmente uma postagem do Globo da Malu Gaspar. Isso para mim foi uma desses grandes choques de vida, né? Tem uma sementinha ali do diabo no comentário dela, onde ela diz que o Moraes estava fazendo o bem, perseguindo bolsonaristas, né? Perseguindo o que ela chama aí de golpista, sei lá. Mas de forma geral o comentário foi irretocável. Ela defende basicamente o que eu venho defendendo há anos, até desde a época da Lava Jato, inclusive em favor do Lula, por mais desprazer que eu tenha. O ponto central de toda essa história não tem nada a ver com rito processual, embora no direito, tem aqui o Marco Antônio, advogado, para explicar melhor do que eu, mas você tem sempre que se preocupar com a materialidade, com o fato, com o que aconteceu, né? Mas você tem que se preocupar também com o processo. Por isso que a gente tem código civil, código de processo civil, código penal, código de processo penal. Não basta você respeitar um deles, você tem que respeitar os dois. Na faculdade você tem professor de processo penal. Então, os dois são importantes, né? Você pegar alguém que você supostamente sabe que é culpado, que você acha que tem que se ferrar, etc, etc, e perseguir essa pessoa de uma forma diferente do chamado devido processo legal, é nulo, não é o Estado agindo, é linchamento, simplesmente como os ditadores agem, né? Você faz o julgamento sumário ali na porta da cadeia, dá um tiro na nuca e acabou o problema. Mas você se livrou dos maus. É revolucionário acima de tudo, é anticonservador. Isso é muito forte aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, eu falei uma vez isso para o Deltan Dallagnol, eu acho que o William Blackstone nunca chegou no Brasil, nunca ninguém leu. Na faculdade de Direito ninguém sabe quem é o William Blackstone. Acho que certas coisas nunca chegaram no Brasil. E eu fico feliz quando eu vejo a Malu Gaspar falando um troço desse. O mais impressionante de toda essa história da Vaza Jato do Xandão, e eu obviamente deixei claro que eu tinha conhecimento de boa parte do material, mas eu não tinha conhecimento da parte que tratava de mim. Essa foi a parte mais curiosa, que eu não sabia o tamanho do protagonismo que eu tinha nessa história. É impossível analisar 6 GB, só o Glenn e o Fábio conseguem fazer um troço desse. Então, o mais impressionante para mim foi ver alguém escolhendo um alvo e chegando ao ponto, e a gente sempre falou, né? Tem o Paulo Souza fez aquela sketch maravilhosa onde o Alexandre julga a si mesmo, chama o promotor, ele é a vítima, etc, etc. Mas a gente ainda não tinha visto o Alexandre Perito. O Alexandre Perito judicial, que pensava as publicações e mandava para o cara falando, e disse: será que eu que vou ter que fazer o laudo daqui a pouco? Onde dizia o que tinha que constar, o que não tinha que constar. Não era simplesmente oficiar e pedir: olha, levanta as publicações desse cara. Não é o rito, é o conteúdo. É o fato de você, quando não achou coisa do Paulo Figueiredo, falar: é fácil achar do Paulo Generoso pedindo um 4-2, golpe militar, ou sei lá o quê. É difícil achar do Figueiredo. Não, dá seu jeito. Dá seu jeito, dá o seu. Manda. Se achar uma ou duas coisas, tá bom. Na Revista Oeste só tem publicação jornalística. Use a sua criatividade. Esse é o problema. Claro que o rito é problema, mas o problema maior é esse alvo. Ninguém pode achar normal que a maior autoridade do judiciário brasileiro, que é o ministro da Suprema Corte, alguém que deveria estar cuidando de matérias constitucionais, escolha jornalista e fale: não, mas esse conteúdo está muito pessoal. Eu quero que pareça menos pessoal. Ninguém pode achar isso normal. Agora, tem uma coisa importante. Eu ontem fiz um pouco disso no Paulo Figueiredo Show, e tenho que dizer para vocês. A Paula se impressionou aqui quando eu disse que eu tenho amigos dentro do governo do PT, e tem. E eu vou te chocar mais ainda, que eu tenho amigos dentro de um órgão mais radical do que o governo do PT, que é a Globo News. E, eu sei, eu navego em mares perigosos. É o Merval Pereira? Nunca não quer saber minhas fontes, Rodrigo Jorge. Mas eu posso dizer para vocês que, tirando um ou dois, ali tirando o Valdo Cruz, a Eliane Cantanhede ali um pouco, já na Globo News o clima já é outro. Mas a Eliane escreveu um artigo ontem dizendo que o Alexandre pode ser decepado do STF inteiro. Eu vou chegar na Eliane, me dá mais dois minutinhos. Artigo do Estadão de ontem. O Adrilho citou o Merval Pereira, e o Merval Pereira é um dos mais importantes para você observar, porque o Merval Pereira ele tem uma força muito grande dentro das organizações Globo em determinação de postura editorial. Ele é quase um ombudsman informal do Globo. Da Rede Globo, né, que envolve Globo News e Jornal Globo. Então você já tem o editorial do Globo com crítica ao Alexandre, é o primeiro que a gente enxerga com crítica ao Alexandre. Você já tem uma postura muito dura do Merval Pereira, você já tem a própria
Eu digo o seguinte, a gente vai botar a Natuzaneri aqui daqui a pouco, pelo que eu sei, mas tanto ela quanto a Eliane Cantanhede, que eram duas muito fortes, já começaram a dar um passo atrás. Imaginem vocês, até o Otávio Guedes, comunistaço, já começou a dar um passo atrás. Então, eu posso dizer para vocês, ontem... A Miriam Leitão, não. A Miriam Leitão não tem nada demais. Calma que a gente vai colocar a Leitãozinha. A Miriam Leitoa, ela tem... Leitoa não tem nada demais. A Miriam Leitoa, ela vai ser uma das últimas. Você está falando de uma mulher que era efetivamente terrorista comunista. Né? Então a gente está falando de uma coisa, de um grau além. Né? Embora como é o nome dele? Foi candidato a prefeito do Rio, meu Deus. Comentarista da Globo News também. Maconheiro. O Gabeira também seja um cara bem razoável. Coisa triste a gente virar telespectador da Globo News. Que coisa horrorosa, que decadência, meu Deus. Mas só serve pra gente fazer o contraponto. Isso é muito triste. Só serve pra gente fazer o contraponto. Então, meu ponto nessa história toda, só para concluir, só para embrulhar o comentário, meu ponto nessa história toda é o seguinte. Olhem onde estávamos um ano atrás, onde o Alexandre era exortado e exaltado em todos os veículos de forma. Um ano atrás, não, 2 meses atrás. Eu diria em março. A coisa começou a mudar em março, abril. Olhem onde nós estávamos e olhem onde nós estamos. Sim. E o que é importante para as pessoas observarem é que estes veículos, não há nenhuma... O convencimento não é meramente um convencimento moral, não é que essas pessoas estão encontrando a luz. Estes veículos são os porta-vozes do establishment. Eles são os porta-vozes do sistema. Eles sinalizam para a sociedade e para eles mesmos, para os parlamentares, para os Rodrigos Pachecos, para os deputados do Centrão, o que é permitido. E hoje está se tornando permitido assumir que o Alexandre cometeu ilegalidade. Posto isso, ainda não chegamos ao ponto necessário para o impeachment. Isso é condição necessária, mas não é condição suficiente. Nós não chegamos no ponto suficiente para o impeachment. Então, precisamos de povo na rua, que é um componente muito importante do 7 de setembro. Não sei se você vai querer abordar aqui 7 de setembro, Marco, mas é um componente muito importante. Povo na rua no 7 de setembro. Ontem nós tivemos a adesão do Silas Malafaia, convocando a população às ruas, que é uma convocação fundamental. É a primeira vez que a gente tem o Silas, que é muito ligado ao Bolsonaro. Eu soube que já há interlocutores conversando com o presidente Bolsonaro para que ele endosse a manifestação. Falou que vai participar. Então, já falou? Então não vi. Quando foi isso? Matéria do Igor Gadelha, eu já postei nas minhas redes sociais, inclusive. Falou as redes sociais do Marco Antônio são as mais importantes. Então, essa minha informação era de ontem, eu dormi, acordei e já tem a informação de que o Bolsonaro vai participar. Então, eu acho que agora, com esse componente, nós temos a possibilidade de ter uma das maiores manifestações da história do Brasil. E ela vai dar a temperatura. Se houve algum momento para as pessoas saírem de casa, esse momento é agora. Esse momento é agora. A data é perfeita, Deus trabalha de formas maravilhosas, né? A data é perfeita, as condições são perfeitas. Vai ser um sabadão maravilhoso, Paulão. Vai ser um sabadão... Eu ainda vou tentar junto aqui, estou tentando o Congresso dos Estados Unidos, volta de recesso agora dia 1º de setembro, eu ainda estou tentando dar mais um empurrãozinho daqui de fora. E Paulo, vou te falar, a gente vai ter caminhão de som nosso lá, que já está reservado, está tudo pronto, e se der não, vai dar. A gente vai fazer uma entrada só ao vivo. Eu vou ter enorme alegria de participar disso. Então nós já temos todos os componentes, exceto o povo na rua. E agora nós precisamos, mais do que nunca, você que está em casa, eu não sou ninguém, eu não sou líder de nada, eu não sou Bolsonaro, mas mais do que nunca, eu peço a você que está em casa que, se você puder, vá. Se você puder, vá. No dia 7 de setembro eu vou estar embarcando em viagem. Eu vou atrasar a minha viagem para poder fazer essa entrada no carro de som, porque me dói o coração de não poder estar aí. De verdade. Era o que eu mais queria, era estar junto do meu povo nas ruas, como eu tive tantas vezes na minha vida, nesse momento simbólico. Então, as pessoas que estão em casa, eu peço que elas me representem. Vai por mim, seja o Paulo Figueiredo nas ruas. A gente o comentário do Ives Gandra é uma merda, só para deixar... Não, é uma merda. Só para usar as palavras corretas, é uma merda. Mas não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele disse. Foi outra merda, não foi isso. Que ele disse. Mas assim... E só para... Vou pegar nisso e vou jogar para Paulo, para o Adriano, não sei quem vai comentar agora, mas só porque eu não posso deixar passar essa parte. A parte do comentário... Esse é o problema de você se manifestar nessas reportagens cedo demais. A defesa era que todas as informações eram públicas. Calculadamente, na quinta-feira, a Folha de São Paulo mostra uma outra reportagem onde um policial militar, lotado lá junto do Moraes, pedia para acessar informalmente o sistema da polícia através, que é uma coisa que só pode acessar por ordem judicial, através de um brother. Então, assim, teu cu
são informações públicas, Miriam Leitor. As informações agora já não são mais públicas. Agora a gente já tem acesso. Se para você o negócio é o rito, é o acesso às informações serem públicas, essa coisa da informação pública já foi para o espaço. Por isso que eu acho que foi bem calculada a reportagem da Folha de São Paulo de ontem. Perfeito. Já aproveito para jogar para você, Adriles. E também gostaria de só frisar um ponto. Quando eu vou ao banheiro de manhã ou quando eu escovo os dentes, eu não fico pensando no que o Visgandra vai falar a respeito disso, que eles colocam como se fosse o único jurista da direita, bolsonarista. Eles ainda constroem esse imagético, Adriles. Vai lá. Bom, a primeira reação, tanto da imprensa quanto do próprio STF, foi exatamente dizer isso. Não, o risco é absolutamente maravilhoso. Professora, só fazer isso não é ilegal. Olha o Valdo Cruz. Ó. Valdo Cruz aqui expressando a vontade dele revolucionária. Tanto que nem quem foi alvo está dizendo que foi ilegal. É absurdo. O que eles questionam é a questão processual. Se o pedido poderia ser feito sem oficiar. Eu vi todo mundo que se ferrou como vítima do Moraes questionando isso. O Paulo Figueiredo não tem nada de errado, é isso? Mano. O cara mente na cara dura. Mas aí não é fake news, Primeiro tem uma confusão, né? Como se um problema processual não transformasse algo em ilegal. E claro que transforma, porque afinal você existe. Tem um problema de QI aí, da pessoa não entender o que ela mesma está falando. Não tem nada de ilegal, só tem problema por ferir o processo. Mas peraí, o processo é lei, e se você fere um processo que é lei, por definição a coisa é ilegal. Então você tem um problema mental no próprio comentário dele. E o segundo é mentira. É intencional. O segundo. Mas essas pessoas, elas são as duas coisas. Elas são canalhas e burras. São os dois juntos. E é muito difícil você conseguir separar os dois. É tipo uma muqueca. Depois que você joga o leite de coco, você já não consegue mais separar do tempero. E no caso, acabou de descobrir que o Valdo Cruz não é a fonte da Globo News do Paulo Figueiredo.